E foi bem assim. Depois de 7 dias que a Honey tinha feito a transição, eu recebi uma mensagem inesperada, extremamente profunda e transformadora. Oi, alma divina e amada, seja bem-vinda ao vídeo 10 da nossa série sobre o luto e como lidar com a perda de um animal de estimação, da família, que para muitos de nós é como um filho e uma filha. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto tão esperado, que é comunicação com o nosso animal. E então eu vou compartilhar com você específicos tópicos sobre isso, mas muito você vai ver ao longo desse vídeo que muito do que eu fiz para me preparar para essa comunicação já compartilhei com você ao longo dessa série. Então, vamos começar falando sobre comunicação com os animais. O que é essa comunicação com os animais? A comunicação com os animais é uma forma bem diferente da comunicação que nós fazemos com outro ser humano, que nós usamos palavras, por exemplo. Na comunicação com o animal, quando ele está vivendo em um corpo, a gente se comunica muito com linguagem corporal, né? Para entender o que eles estão falando com a linguagem deles. Se bem que se você está aqui, tem uma chance muito grande que você também fala com os seus animais. Porque eu falo com os meus e falava com a Honey também. E eles entendem, e eles falam de volta da maneira deles, mas quanto mais a gente se permite deixar ir essa visão em que tudo precisa ser da forma humana, uma visão mais centrada, estreita em tudo, saindo do ponto de vista humano, como o humano é, o modelo do homem, o jeito do ser humano de viver. E se a gente se permite olhar ao redor a natureza, outros animais e ver a forma como eles se comunicam, a gente abre a nossa mente para a comunicação que vai além das palavras ditas. Se bem também que muitos dos nossos animais aprendem a se comunicar da nossa maneira, né? Eles vão treinando a gente para que a gente possa fazer aquilo que eles querem. Eu acho que às vezes a gente acha que está treinando eles, mas muitas das vezes é o caso contrário. Eles estão treinando a gente. E eles aprendem a comunicar da nossa forma também. A Honey, por exemplo, ela falava e quando ela queria ou não queria alguma coisa. E também porque eu tenho o hábito de sempre que eu converso com os meus animais, no final eu mando confirmando que eu falei e elas se acostumaram a fazer isso, principalmente a Honey com tantos anos de vida vivendo comigo. Então, a comunicação com os animais, quando eles estão vivendo num corpo, já acontece. E quando eles estão vivendo em espírito, pode acontecer também, como pode acontecer a comunicação com outros entes queridos que nós temos que fizeram a transição. E o meu grande motivo, além de ter prometido para a Honey que eu ia ficar bem, em ter feito todo o trabalho que eu fiz e dedicado tempo para me comunicar com ela, foi porque eu queria me comunicar com ela. Então, o trabalho energético, espiritual que eu fiz, diário, da meditação, para ficar bem, tudo que eu compartilhei com você nessa série, foi porque eu queria me comunicar com ela o quanto antes, para saber como é que ela estava, para ficar mais em paz, sabendo que ela estava bem e poder falar também o que eu queria falar para ela. Então, é importante a gente entender que quando a gente está se comunicando com um animal em espírito, ou até mesmo outros entes queridos que não vivem num corpo, mas estão vivendo em espírito, a gente não vai se comunicar da forma que a gente está acostumado. É preciso que a gente se permita usar a nossa telepatia, que muitos de nós já usamos aqui, né? Que a gente se permita desenvolver as nossas habilidades psíquicas e perceber que a comunicação vai acontecer dessa forma. Vai acontecer com um saber interior, ou olfato, ou ouvir algo, ver algo com os olhos da sua mente. Então, a comunicação com o animal é baseada assim. Mas tem várias formas que ela pode se desenvolver, a gente vai aprofundar mais nisso.
coisa que é importante fazer é que a gente se abra para perceber a mensagem que está sendo enviada além dos nossos sentidos. Então, além da fala, além da visão do olho, além do toque. E perceber e ler, interpretar, que é um aspecto muito importante, interpretar essa mensagem que está sendo enviada por ondas energéticas. E porque o interpretador, a forma como a gente interpreta, tem um valor muito grande. Nós estamos recebendo a mensagem, nós estamos interpretando a mensagem sob o ponto de vista da mente menor, que é mais ligada ao ego, ou sob o ponto de vista da mente maior, que é ligada aos nossos eu superiores. Então tem uma diferença muito grande aí. E todo mundo pode fazer essa comunicação com o animal. Não é algo exclusivo de quem desenvolveu as suas habilidades psíquicas e mediúnicas, para quem trabalha com isso. Isso é algo que está disponível para todos nós, porque todos nós conseguimos receber, ler, interpretar energia. Então, isso está acessível a todo mundo. E é importante que essa altura do campeonato, nesse momento em que o planeta e a humanidade se encontram, que a gente perceba isso mais e mais, essa possibilidade de ler energia de quem está vivo em um corpo, de quem não está vivo em um corpo, sendo disponível para todos. E tem muito aprendizado que a gente se oferece aqui. Porque à medida que a gente se abre para fazer isso, a gente começa a perceber alguma resistência ou limitações que a gente tem com relação a isso, baseada nas crenças que a gente tem, sejam crenças que a gente pegou da família, da sociedade, de religião. Então é um espaço muito rico de aprendizado, de empoderamento, de abraçar a sua própria soberania energética e espiritual. Mas por que os animais que já fizeram a transição, ou entes queridos em geral, vão se comunicar com quem está aqui na Terra ainda vivendo em um corpo? Pode ser para um encerramento, pode ser para confirmar que eles estão recebendo alguma mensagem, pode ser para enviar conforto, pode ser para enviar o amor deles, pode ser para reconhecer alguma coisa que foi dita ou dar uma força para quem ficou aqui. Então, tem vários motivos pelos quais eles se comunicam com a gente. E aí, quanto que você pode se comunicar com seu animal? A resposta para mim é quando fizer sentido para você, quando te der vontade. E como você se comunica com seu animal? São várias formas que eu vou falar com você. Uma delas, que é a mais fácil, e é a que eu sugiro que você experimente. Quando o seu animal estava vivo em um corpo, você se comunicava com o seu animal constantemente, não é? Então, uma das coisas que os meus guias, o meu time de luz e amor me ensinou foi continuar essa comunicação da forma que ela era antes. Então, ao longo do dia, se eu sinto a presença da Rani ou uma vontade de enviar uma mensagem para ela, eu simplesmente penso ou falo em voz alta. Seja quando eu acordo de manhã, que eu falo bom dia para os outros animais que a gente tem e falo bom dia para ela também. Quando eu estou fazendo uma sessão energética para minha família, que eu incluo ela também, isso é uma forma de comunicação. Ou quando vou falar boa noite, ou quando simplesmente ao longo do dia, que eu falava isso quando ela estava viva em um corpo, o que eu amava ela, e para as outras cachorras e gatas também. Então, é algo que. Ai, ai. Ei, bebê. Então é algo que eu faço ao longo do dia para ela também. E simplesmente quando dá vontade, eu falo, Rani, eu te amo. Bom dia, Rani. Boa noite, Rani. E faço para os animais que estão vivendo em um corpo também. Então, você pode fazer isso ao longo do dia, se você sentir vontade,
simplesmente faça o mesmo e fale, eu te amo, a saudade de você, ou o que é que você está sentindo, porque é muito importante, tem muita coisa aqui, é muito importante você colocar para fora o que você está sentindo, mas também é importante você se comunicar. Então, isso vai te deixar mais leve à medida que você vai fazendo e vai levando a sua mensagem para o seu animal, porque apesar do seu animal, os seus entes queridos não estarem num corpo mais, eles estão sempre com você. As nossas almas estão sempre conectadas e se comunicando. E como a gente comunica com palavra, com fala, antes da fala, antes da palavra, tem a onda energética, vibracional, que, um, que é lida, que é recebida, que é interpretada pelo seu animal. Então, o que eu diria para você é: fale com o seu animal como se o seu animal estivesse com você, porque de certa forma o seu animal está com você. Isso não é mascarar que houve a transição, que o seu animal não se encontra em um corpo mais. Muito pelo contrário. Sob o meu ponto de vista, ter a presença de conseguir fazer isso é aceitar e abraçar a transição, a morte do corpo do animal e estar em paz com isso e compreender que quem morreu foi o corpo, que as nossas almas não morrem. Mas só faça isso se você sentir, porque, por exemplo, isso pode mostrar algumas crenças e limitações, como nós já conversamos sobre isso, né? Porque uma outra forma de você se comunicar com o seu animal é através de pedir ou enviar sinais. Como, por exemplo, a Rani sempre envia penas brancas de pássaros para mim. Se eu estou fazendo uma caminhada e vejo uma pena branca, eu sei que foi ela que enviou e sempre acontece em dias, momentos especiais que está acontecendo alguma coisa. Então, para mim, isso é a nossa forma de comunicar, principalmente quando eu passo e está bem do lado do meu pé. Eu sei que essa pena foi enviada por ela, porque está no meu caminho. E aí, conversando com uma pessoa próxima um dia, né, falei, nossa, tem alguns dias que a Rani não me enviava nenhuma mensagem. E que coisa interessante, porque é o segundo dia seguido que a porta do nosso armário, onde ficavam algumas coisinhas dela, abriu sozinha. E eu não tinha percebido isso, mas a porta abriu sozinha. É, eu acho que isso é um sinal dela, porque as coisinhas dela ficam lá. E aí a pessoa virou para mim e falou assim: ai, deixa ela em paz, deixa ela descansar. E eu parei, refleti, falei, mas eu não achei que eu tava perturbando ela, pedindo sinal. Ah, muito pelo contrário, né? Uma forma de continuar a nossa comunicação com leveza. Mas aí é importante porque isso nos fala muito sobre a crença que a gente tem. Se a gente acredita que depois que a gente faz a transição do corpo, a gente precisa ficar em paz, ou que é algo sofrido, ou que é muita peleja, o que é que seja que tem de crença, isso vai se mostrar nas crenças que a gente tem quando está vivendo aqui e até depois quando a gente faz a transição, né? Porque a gente cocria o tempo todo. Mas para mim, e o que eu venho estudando por todos esses anos e o que eu aprendi, o que eu vivo, é que a transição para a vida em espírito, ela nos traz muita paz e tira muito do peso do corpo também. Que nós vamos aprofundar um pouco mais nisso no próximo vídeo de perguntas, tem algumas perguntas a respeito disso. Mas o fato da pessoa ter falado isso pra mim me fez refletir, porque eu parei e falei, não quero perturbar ela. Será que eu tô perturbando, pedindo sinais?
Mas logo em seguida os meus guias já falaram de forma nenhuma, isso é uma crença da pessoa. Ela tem essa crença que é perturbação, isso tem a ver com o relacionamento que essa pessoa tem com a morte, não carrega isso para você. Então, até essa questão de comunicar com o seu animal vai te trazer a possibilidade de se conhecer melhor e de acessar e redefinir, se for o caso, algumas crenças que talvez você tenha em relação à morte, em relação à comunicação com seres que não estão vivendo num corpo mais. Mas assim, só para clarificar, eu não acredito que pedir sinal, que falar em voz alta com o seu animal ou qualquer outro jeito de comunicação que a gente vai falar aqui seja invasivo, pesado, cansativo ou esteja perturbando o animal. Muito pelo contrário, eu vejo isso de uma forma muito oposta, porque quem é que não gosta de se comunicar com quem a gente ama, não é? Seja telepaticamente, seja com quem está vivo em um corpo, encontrar e dar um abraço e bater aqueles papos longos. Eu acho que se a gente está bem, a gente quer mais se comunicar mesmo, fica até divertido. Então, não vejo que isso seja pesado. Mas aí, os meus guias também me apontaram uma questão importante, que foi algo que a comunicação da Rani comigo sempre teve bastante cuidado, que é não criar essa dependência de ter que comunicar com ela para precisar todo dia ou constantemente de uma confirmação que ela está bem, que ela está recebendo as minhas mensagens e que ela está enviando sinais, eu ir respondendo, para não criar essa dependência de que eu preciso receber um sinal para ficar bem. É simplesmente para ser algo divertido, algo que nos ajude a continuar navegando esse processo de transição. E que, de novo, pode ser feito com qualquer um que já fez a transição. Mas eu sei que isso abre a porta para muitas outras perguntas e crenças, porque tem muita coisa por aí, né? Então, considere a possibilidade de falar com o seu animal dessa forma ao longo do dia, como se ele estivesse aí contigo, porque as suas mensagens, as ondas do que você está falando, do eu te amo, do bom dia, boa noite, ai, você gosta disso, ou qualquer outra coisa das várias coisas que vêm ao longo da sua cabeça e você conversar, vão chegar para a alma do seu animal. Não é que o seu animal vai ouvir sua voz, porque ele não tem ouvido mais, não está no corpo, mas a frequência da onda vai chegar e a mensagem chega. Uma outra coisa que são os sinais. Então, uma outra forma de comunicar é você pedindo sinais para o seu animal. A Rani deu vários, desde o dia que ela faleceu até ontem. Hoje acho que nenhum ainda. Bom, quando você é a porta, né, que deu a batida aqui. Mas que foi um belo de um sinalzão, né? Mas ah, arco-íris, beija-flor, borboleta branca, que mais? Ai, muitos sinais. As portas, né, do armário abrindo, então que é onde ficavam as coisinhas dela. Que isso pra mim é tudo forma de falar: oi, mami, tudo bem? Tô mandando um abraço pra você, tô compartilhando meu carinho. Então você pode pedir sinal, mas é também muito importante falar aqui. A gente a gente não tá sob controle, o controle de como o sinal vai vir. Então, eu já tenho um combinado que quando eu vejo pena branca que tá no meu caminho, eu sei que é a Rani que enviou e realmente coincide de estar acontecendo alguma coisa que eu sei que, né, tem uma ligação com ela. Mas a gente não tem controle de como o sinal vai chegar. Então, você pode pedir um sinal para o seu animal e falar: ai, se eu ver uma pomba branca, eu sei que vai ser um sinal seu, de que você tá bem, de que você tá me enviando amor, de que você recebeu meu amor, o que seja. Mas não se apega ao sinal ter que ser dessa forma. Esteja presente, aí que entra a importância de meditar, de estar presente com atenção para perceber os sinais que estão sendo enviados. Porque os sinais estão sempre sendo enviados,
mas às vezes não é daquela forma que a gente achou que seria, ou da forma que a gente espera. Então, isso nos mostra também uma oportunidade da gente aproximar o pedir sinal para o animal com desapego e sob o ponto de vista da mente maior, do nosso eu superior, e não da mente menor do ego. Porque se a gente vem da mente menor pedindo sinal, a gente fala, o sinal tem que ser assim, assim, assado, eu só aceito, só entendo se for assim. Se a gente vem sob o ponto de vista da mente maior, do nosso eu superior, e pede o sinal e o sinal vem, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente está fluindo com o divino, a gente está fluindo com o nosso eu superior, e a gente está aberto para receber e para prestar atenção. Então não quer dizer que a gente vai falar, eu quero que meu sinal seja sonhando com o meu animal. Poxa, e se não for o momento ideal para ter um sonho com o animal? Ou se às vezes você está sonhando, mas não está lembrando por algum motivo do que está acontecendo na sua vida no momento, entendeu? Ou, eu quero que o meu sinal seja assim, assim, assado. Você pode, claro, determinar a intenção, mas é importante aceitar e reconhecer a forma como o sinal vem e não questionar. Não se questiona. Se você recebeu o sinal, você sentiu aquele quentinho no coração, recebe, não fica, será que foi mesmo? Mas eu pedi para ser assim assado. Poxa vida, olha toda a energia que vai deles enviarem um sinal pra gente. Então, assim, nos cabe muito reconhecer esse sinal que foi enviado e agradecer pelo sinal que foi enviado. E falar, nossa, muito obrigada, eu recebi, que gratidão, porque é o mínimo que a gente pode fazer e assim eles continuam enviando quando a gente precisa de alguma informação, ou às vezes quando a gente, sempre, né, quando a gente menos espera, às vezes tá tendo um dia um pouquinho difícil, nesse caso que eu falei, né, que precisa, que aí chega um sinal, você fala, ai, que quentinho no coração, chegou um sinal do meu animal, que fez a transição, então é uma forma de enviar amor, é uma forma de se fazer presente e de estar, de certa forma, cuidando e te envolvendo em amor e em atenção. Então, peça o sinal, intencione o que você gostaria de receber, mas não se apegue, esteja aberta, esteja aberto a ver os sinais. Você vai saber, você vai sentir o quentinho e você vai falar: nossa, isso faz sentido, sabe? Às vezes a gente não consegue racionalizar com a mente o porquê no momento, às vezes a resposta, a compreensão vai vindo depois, mas só o fato de você sentir aí dentro, assim, não precisa explicar, a mente não precisa explicar, só aceita que com o tempo a consciência vai expandindo de uma forma que o conhecimento, o entender daquilo, a realização vem, do porquê o sinal foi daquela forma e a comunicação está acontecendo assim, assado. Então, sempre, por favor, fale obrigado para o seu animal quando você sentir que chegou aquela mensagem dele. Agora, uma outra forma que você pode se comunicar também é você escrever. E lembra que a gente falou sobre escrever no seu diário? Você escrever uma carta para o seu animal é fora de série. Então, o que aconteceu aqui? Que eu até tô com o meu diário. Olha, eu estava olhando as datas. 4 dias depois que a Rani fez a transição, foi quando eu comecei a sentar e fazer um tempo diariamente para receber a comunicação dela. Que, na verdade, eu não fazia a menor ideia de como ia ser, porque eu nunca tinha feito isso intencionalmente. Quando eu já tinha recebido comunicações de seres que fizeram a transição, nunca foi assim, eu vou lá receber a comunicação. Sempre aconteceu quando eu estava no quântico. Mas 4 dias depois eu sentei e aí eu escrevi comunicação com a Rani, pus em alfabeto romano, entre parênteses, e não me comuniquei com ela. Não me comuniquei, recebi várias orientações dos meus guias nesse dia, coisas que inclusive já compartilhei com vocês tudo nos vídeos anteriores, que eu fui aplicando para ajustar a minha energia para receber, inclusive dicas do, poxa, não fica para baixo, porque a energia do animal já é mais alta que a do ser humano, o animal que fez a transição então é mais alta ainda. Se a gente está para baixo, está triste, tem um abismo energético para conseguir receber, perceber a comunicação. Coisas desse tipo. Aí fui no segundo dia
Fiz um tempinho, escrevi lá, comunicação com a Rani, 2, em alfabeto romano. Também não recebi nada. E aí, mas recebi um monte de dica, mais lição, mais aprendizado, que já tá tudo aqui nessa série. E aí foi no terceiro dia 8 de agosto, que eu sentei de novo, escrevi comunicação com a Rani e mais lição de casa dos meus guias. E aí falei, tá bom, né? Vou continuar, sou perseverante, não vou me render. No sétimo dia, eu não escrevi comunicação com a Rani, porque fazia 7 dias que ela tinha feito a transição. E eu tava, né, meio que ajustando, interpretando, tentando entender. Então eu comecei a falar o que eu tava sentindo. Fui lá no meu diário e comecei. Hoje faz uma semana que meu bebê voltou pra casa. Passei o dia bem, mas agora no final me bateu aquela falta dela, misturada às lembranças do último dia dela. E aí, escrevi e escrevi uma carta para ela. Os meus guias falaram assim: escreve uma carta. E aí eu comecei. Minha vida amada, Honey Bunny, meu bubu. Escrevi uma carta toda, de 2 páginas. Linda, linda, linda. Falei o que eu tava sentindo. Falei tudo que eu queria. E aí, no final dessa carta, eu escrevi assim: me envia sinais diários, mostra pra mim como você está, beija-flor, cardinal, pena branca, qualquer coisa, fala comigo. E escrevi no final da página. E os meus guias falaram, continua escrevendo. Eu falei, mas poxa, eu já escrevi 2 páginas, mais de 2, não tem mais o que escrever não, já falei tudo que eu queria. E agora, eu escrevi o quê, né? E os meus guias continuam escrevendo. Eu falei, ai, então não sei o que escrever. E fiquei sentada. De repente, eu comecei a escrever. E foi a resposta da Rani. Foi uma carta linda que ela enviou. E aí, eu nem vou conseguir ler essa carta, porque eu sei que eu vou chorar, mas foram 2 páginas maravilhosas. Ah, e antes de escrever, olha, até escrevi assim, eu não sei o que você quer que eu escreva para os meus guias, porque eles falavam, continua escrevendo. E eu falava, eu não sei o que você quer que eu escreva. Literalmente escrevi isso, pus 3 pontinhos. E aí, quando eu pus 3 pontinhos, depois já começou a carta dela. E para todo mundo que eu mostrei essa carta, todo mundo chorou muito. Então, que para mim é uma confirmação muito bonita da mensagem dela. Mas aí vamos lá. Poxa, animal sabe escrever? Animal fala com linguagem humana? Será que essa carta é de verdade? A gente comunica por vibração. São blocos de energia, blocos de comunicação que no momento eu peguei e tem um termo para isso, né? Que algumas pessoas falam psicografei. Enfim, escrevi, canalizei, fiz a transmissão, tem vários nomes para isso. Então, essa é uma forma de comunicar também. Eu sabia que no dia 7, né, 7º dia depois da transição da Rani, eu ia receber essa carta. Eu não fazia a menor ideia que ia acontecer naquele dia. Eu estava, assim, determinada a me comunicar com ela, porque eu já tinha sentado por 3, né? Aquele era o 4º dia para receber uma mensagem dela, mas eu não fazia ideia que seria assim. Mas foi muito bom. Foi assim, tudo que ela compartilhou comigo fazia muito sentido, foi confirmação e foram coisas que eu precisava naquele momento receber dela. Da mesma forma que eu acredito que receber a minha cartinha e a minha mensagem foi muito confortante para ela também, lá do outro lado. Apesar de estar muito bem, mas eu acredito que é bom para todo mundo, né? A gente ter essa comunicação. Então, a terceira forma que você pode se comunicar é escrevendo uma carta para o seu animal. Isso vai ser muito bom porque vai te ajudar a lidar com as emoções que estão aí dentro, a colocar para fora muita coisa. Você pode escrever no seu diário, você não precisa compartilhar com ninguém, ninguém nunca leu minha carta. A da Rani que eu compartilhei com algumas pessoas da família e todo mundo chorou muito, então acho que foi lindo porque acho que todo mundo precisava disso, né? Dessa comunicação, desse encerramento. E então experimenta, vai desapegada, desapegado, não vai esperando que tem que acontecer a carta ou a forma que o sinal tem que vir, porque quanto mais a gente flui com o espírito, quanto mais a gente flui com o divino,
mais e mais as coisas acontecem naturalmente e são assim extraordinárias. É muito que a gente fala aqui no canal também, né? Quanto mais a gente deixa aí o controle, mais a manifestação se concretiza na vida da gente, se materializa na vida da gente de uma forma que a gente nem pensava que seria capaz. E o mesmo acontece com a comunicação com os animais. Mas tem mais uma forma que você pode se comunicar e eu amo essa forma, que é você enviar os sinais, as imagens, as sensações. Então, vou te dar um exemplo. Uma coisa que você pode fazer, que eu adoro, é enviar imagens ou sensações, aquela energia, aquela vibração para o seu animal. Imagens de, por exemplo, o seu animal brincando com borboletas. Estou falando que a Rani fazia, né? Quando ela estava viva em um corpo. Brincando com borboletas ou buscando o disco que a gente jogava. Ou deitadinha, dormindo. Ela adorava dormir juntinha, encostadinha na gente. Uma outra coisa que você pode fazer é que algo, por exemplo, que eu faço, mas assim, adapta ao que faz sentido à sua realidade, ao que você fazia com o seu animal. É que eu sempre pegava a Honey e colocava ela assim perto do meu coração e abraçava ela e ficava sentindo o cheirinho dela. E às vezes eu mando essa imagem para ela de tá dando amor para ela, o nosso amor se conectando, os nossos corações se conectando. E você pode mandar isso também. A imagem, você visualiza aquela imagem ou você sente aquela sensação, porque é tudo energia. Então você está mandando sinais pro seu animal e fica atenta para perceber os sinais do seu animal também, porque a Rani faz o mesmo comigo. Ela também manda as imagens para mim, imagens que eu vejo com o meu olho da mente, ou sensações que eu sei que são mensagens que ela tá mandando. Isso é prática, gente. Isso é praticar e permitir. E é confiar em você e explorar. Então, uma outra coisa que eu vou te dizer é o que fazer, né? Coisas que eu acho que são essenciais para você fazer, e aí a gente já encerra esse vídeo. Coisas essenciais, a meditação diária, sem sombra de dúvida, a meditação diária, independente da forma que você escolher fazer a sua meditação, é algo que ajuda a presença, a sintonizar, a expandir o terceiro olho, a conseguir captar, perceber os sinais e receber os sinais que estão sendo enviados, fazer essa comunicação com o seu animal. Lembra que isso vai te trazer crenças, pensamentos e oportunidade de redefinir muita coisa aí dentro. Então, o que eu sugiro é que você faça isso sem julgamento, se abrindo para o inesperado e deixe ir toda dúvida, deixe ir o ficar se questionando e se leve tudo com bastante leveza. Procure apreciar e curtir o momento o máximo possível. Sabe, desfrutando, né? Vendo com aquele olhar de criança, de ai, que legal, que interessante isso está acontecendo. Então confie em você, porque ficar duvidando afasta, fecha a intuição, fecha o terceiro olho, afasta de fé, afasta de confiança, afasta de tudo isso, né? A dúvida afasta muito disso tudo. E aí a última coisa que eu tenho para falar para você é aproxime-se dessa comunicação com o seu ente querido, seu animal, com curiosidade. Então vá explorando isso de uma forma curiosa, deixe ir o julgamento, observe qualquer crença que veio, se dê a oportunidade de redefinir se fizer sentido para você, mas vá explorando com alegria, sabe? Com gratidão pela oportunidade de ter, de estar fazendo essa comunicação. Com prática, você vai conseguindo interpretar os sinais, as mensagens que estão sendo enviados com muito mais facilidade. E é algo muito gostoso e gratificante. Não é fácil, é simples, né? É fácil no sentido assim, de ser algo simples de se fazer. Você vê, não tem nada mirabolante que você precisa fazer coisas, né, impensáveis, mas
é desafiador, porque requer dedicação, a disciplina de meditar, o comprometimento, né, de deixar ir a mente menor, o ego, o julgamento, o medo, a dúvida. E o mais importante que eu vejo assim que pode ser um aspecto desafiador dessa comunicação é a gente abraçando e ancorando cada vez mais essa questão de levar a nossa comunicação para um outro nível, aceitar que a comunicação está no outro nível, né? No começo pode ser desafiador porque muitas emoções podem vir, porque a gente está no corpo, a gente está muito ligado a tudo que é matéria, né? A gente está vivendo na matéria, então é um convite para a gente perceber a si mesmos e aos outros além da matéria, além do corpo e desde o começo assim da minha comunicação com a Hannes foi um dos maiores ensinamentos que eu tive nessa jornada toda, que foram vários, mas esse foi muito grande de ter levado o nosso relacionamento a um outro nível, que é além do corpo, que é um relacionamento de alma para alma, uma conversa, né? Porque é isso que a comunicação com quem não está vivendo no corpo é, uma comunicação entre almas. Então é desafiador, porque requer que a gente abrace e aceite o momento que não tem o animal no corpo mais. É desafiador porque requer que a gente passe a ver isso como uma oportunidade de comunicar com o animal de uma forma diferente, sem pegar, sem estar vendo com o olho físico, mas é muito gratificante porque é uma forma da gente também honrar que nós somos muito além da matéria e perceber os sinais pequenos, os sinais grandes, o eu estou aqui com você, né? Desde uma pena de pássaro no chão até o chacoalhar de uma porta. E então é simples. Na teoria é fácil e pode ser desafiador porque requer um comprometimento, autoconhecimento, uma presença, disciplina e uma vontade de expandir a nossa consciência e conseguirmos nos ver e ver a situação e o outro de uma forma totalmente diferente. Mas eu acredito que vale muito e eu sou muito grata por cada uma dessas comunicações que eu tive com a Rani. Sou muito grata também pela oportunidade de estar aqui nessa série com você. Essa série foi feita assim com muito amor, compartilhando exatamente tudo que eu usei e vivi nessas últimas semanas e meses. E eu espero que você, independente de quando você estiver assistindo, que ela te ajude de alguma forma a se sentir melhor, a aceitar, a viver de uma forma honrando o seu animal, que tenha significado e, se possível, sim, que você se comunique cada vez mais com o seu animal e cada vez mais com leveza, porque também quanto mais a gente se permite se comunicar, mais e mais a gente vai conseguindo fazer com essa leveza, com essa aceitação, com esse amor, com essa gratidão, com essas energias altas, essas emoções altas que nos permitem cada vez mais vibrar com eles, que eles são isso, pureza, amor, alegria e tudo que é de bom. Então, muito obrigada por ter chegado até o final dessa série aqui comigo. É uma honra muito grande, uma alegria estar aqui contigo. Nós vamos ter mais um vídeo 11, que é sobre dúvidas. Então, deixa suas dúvidas aqui no comentário ou lá no Instagram. E a gente se vê logo para esse último vídeo para falar sobre algumas coisas específicas que vieram surgindo ao longo dessa jornada. Muito obrigada e um beijo cheio de amor e carinho.